Nós estamos com o tema Desatando Líderes em Cada Território. Amém? E eu falei na semana passada, e eu acredito que sempre estão falando sobre isso, que esses líderes que estão sendo desatados é porque aprenderam a estarem cheios do Espírito Santo. Eu estou achando meio fraco para quem está cheio. Quem está cheio, dá logo um grito. Amém! Mas eu sei que vocês estão, apenas estão sonolentos, mas o Espírito Santo vai despertar vocês, como está me despertando também. Então sejam cheios do Espírito Santo. E aí os líderes que estão sendo desatados nesse território aqui. Agora o tema de hoje é esforço e dedicação para vencer o deserto e tomar posse da promessa. Repete aí, por favor, para a pessoa que está do seu lado. O tema de hoje, meu irmão ou minha irmã, que leu com você, é esforço e dedicação para vencer o deserto e tomar posse da promessa. Pergunta para ele, está disposto? Está disposto. Ele disse o quê? A glória. Então vai tomar mesmo. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender que todos nós temos responsabilidades em relação à nossa vida espiritual. Todos aí sabem suas responsabilidades em relação à vida espiritual. Eu acredito que sim, não é isso? Não podemos responsabilizar outra pessoa pelas coisas que não estão avançando. Se alguma coisa não está indo bem, não responsabilize seu irmão, sua irmã, mas veja o que é a sua parte. Você tem uma responsabilidade, veja a sua parte, em vez de estar assim responsabilizando o outro. Será que estou fazendo bem a minha parte? Mas por que eu vou olhar para meu irmão, achar que ele é que não está fazendo nada? É primeiro examinar a si mesmo, né? Vamos nos examinar e ver se nós estamos realmente fazendo a nossa parte. O que a gente tem dificuldade é isso, de nos examinar. E a Bíblia manda a gente se examinar. A gente só quer olhar se alguém está cumprindo ou não. Não é verdade? E para atravessar um deserto, tem que aprender isso. Se esforçar, se dedicar, ver qual é a sua parte. Diz aí para esse irmão, para passar pelo deserto, temos que aprender a nos esforçar. Esforça-te. Tem que se esforçar. E quando a gente fala de se esforçar no deserto, a gente fica pensando somente naqueles sofrimentos da vida, aquelas coisas difíceis. Mas eu gosto muito de trazer uma coisa, algo que não é muito falado, mas é muito importante de se dizer, que não é somente aquelas coisas que acontecem assim, mas quando você casou, você já entrou no deserto. O que é isso, apóstolo? Você sabe que não é como você queria, não é? O que a gente queria? A mulher queria fazer o que é a responsabilidade dela, nem queria, nem estão fazendo muitas delas. A nossa responsabilidade é cuidar dos nossos filhos. E se precisar de ajuda para ajudar o marido, vai vender sua cocada dentro de casa olhando para os filhos. Vai vender seu geladinho dentro de casa e olhar para os seus filhos. Faz alguma coisa dentro de casa, mas não deixe os seus filhos. E aí não responsabilize ninguém. É responsabilidade minha e sua. Nossa, eu não já criei. Deus já criou os meus filhos. Mas é responsabilidade da mulher. Então se torna um deserto porque a mulher quer, né? A minha sobrinha aqui, que é advogada, por enquanto ela não teve filhos, porque eu acho que ela quer viver a vida dela da profissão dela, que ela ama a profissão dela e quer viver isso. Porque quando ela tiver filho, ela vai tomar uns cascudinhos meus se ela deixar. Vou cuidar de lá fora, do povo lá fora, e não advogar a causa dela dentro de casa, que é cuidar dos filhos. Então, eu estou falando de um deserto bem estranho, né?
Quantos filhos aí decepcionados por causa dos pais? O pai está cumprindo seu dever, tá lá, fazendo sua tarefa, botando pano de casa, e a mãe junto. Já viu uma empresa sair os dois, presidente e vice-presidente? Só o lar. Sai, me mostra qual é a empresa que você já foi, se empregou lá. Se o presidente saía e o vice-presidente também, saem os dois, bagunça tudo, detona tudo. E é por isso que o mundo está desse jeito. E também tem aquelas que ficam dentro de casa, que não saem, mas que vê a filha no quarto com o celular na mão. E ela não se incomoda. Minha filha é tão quietinha, ela só vive dentro de casa, não sabe pra nada. Ela está com o mundo nas mãos. Para que ela vai sair? Se ela tem o mundo nas mãos dela, ela vai onde ela quiser com o celular na mão. Mas a mãe está dentro de casa e esqueceu da responsabilidade. Estou falando de responsabilidade, porque aqui está escrito, pelo que eu recebi, assim: precisamos entender que todos nós temos responsabilidades. Não é isso que está no papel, pastor? Não é isso que nós recebemos, não foi? Aí eu estou indo pelo âmbito da família, porque a gente vai para lá para fora e esquece do deserto que é a família. É o nosso deserto. Ai, que coisa ruim, meu Deus. Eu estudei, sou doutora e meu marido não quer me deixar trabalhar fora de casa. Você estudou para ser doutora para as heranças do Senhor. Você tem nas suas mãos as heranças do Senhor. Filhos são heranças do Senhor. Então é algo espiritual. Já ouviu falar sobre isso? Filhos são heranças do Senhor. Quantos estão marcados aí, já adultos, até sendo já pai de família, porque dentro da sua casa seus pais não sabiam que os filhos eram herança do Senhor? Estão marcados, já trazendo consequência agora para o seu lar. Formou lá, mas marcados, porque em sua casa os seus pais não entendiam que filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor. Veja bem a palavra, herança do Senhor. Então eu estou falando de um deserto. É deserto ou não é? É que não querem cumprir, estão achando ruim, não é? Deserto que a gente acha ruim, não é? E a gente não quer morar em deserto. A gente passa por ele. Então, como acha ruim ficar cumprindo seu dever, é sinal que é um deserto. Se gostar, se cumprir o dever, pronto, se esforçou, vai ver no final, e Deus vai realmente fazer maravilhas. Pode prestar atenção, a casa que a mamãe, não estou falando daquela mãe que está dentro de casa só porque ela está achando confortável, porque ela deixa a filha lá no quarto assistindo o que ela quer. Ela não está lá com a filha dizendo qual é o dever aqui da escola, aqui do colégio, isso, né? Vamos fazer aqui junto com a mamãe. Para essa aí que fica somente achando bonitinho uma filha dentro do quarto com o celular e não vai prestar atenção, não dá atenção, não segue junto, para ela não é deserto, ela está falando como ela quer da vida. A filha está lá, ela está achando que está boa, porque não sai para a rua, se fazendo de boba, porque todo mundo sabe que o celular na mão é pior do que você estar na porta da rua. É pior, porque na porta da rua tem coisas que você não faz, e com o celular na mão tem coisas que você faz e mamãe e papai não vê. Então é um deserto, querido. É um deserto que ele está fugindo, está achando ruim. Então é um deserto que quem acha bom já casa preparado para isso. Bem, eu me formei para valorizar o meu marido e meus filhos. Primeiro meu Deus, meu marido e meus filhos. Sou a doutora para meus filhos, para meu marido. Mas se ele estiver com dificuldade financeira, você faz doutora. Se o marido tiver com dificuldade financeira, você faz seu geladinho, que todo mundo vai querer comprar. O geladinho da doutora, famosa, ela está dentro de casa cuidando dos filhos, está vendendo geladinho, para poder cuidar dos filhos, vendendo geladinho e olhando para os filhos. Parece que não foi, o negócio não foi muito bom hoje, não. Falando em família, o negócio fica sério.
Porque o nosso problema é justamente o problema de família. Problema de família. E eu sei que não é fácil. Eu sei porque eu também passei por esse deserto. Eu também me formei, também tenho um diplomazinho. Mas eu fiquei dentro de casa cuidando das heranças do Senhor. A senhora, porque a senhora se formou sonho de professora. Professora não é nada. Queria ver se a senhora tivesse minha posição, se a senhora ia ficar dentro de casa. Professor não é nada, mas de qualquer maneira, quando a gente tem um sonho, não é? Para estar numa sala de aula como eu tinha, de ter um bom colégio, fazer um colégio maravilhoso, também não foi fácil não, foi uma renúncia. Mas, quando eu tomei conhecimento de que os filhos são a herança do Senhor, eu disse, não tem nada mais precioso nas minhas mãos do que os meus filhos. E aí o deserto, vou me esforçando. E fica um deserto, né? Você querer fazer uma coisa sonhando, uma coisa e ter que fazer outra, é um deserto. Meu Deus. Eu queria um colégio assim, desse jeito. E aí, queridos, estão estranhando pelo ano que eu entrei, foi? Você queria um outro? De graças a Deus que não tem alguém que tenha coragem de falar assim, viu? E a pessoa nem quer falar porque tem medo de falar, porque sabe que as pessoas não gostam que falem de família. Porque onde está o nosso problema é na família. A gente está bem em todo lugar. Na igreja, meu Deus, que maravilha. Tudo que pedir a gente está fazendo, mas em casa é um deserto. Em nome de Jesus, não responsabilize ninguém pelos danos na sua casa. Cada um tem seu papel. O marido está cuidando de dar uma comida e você cuidando dos filhos. Se não fizer isso, tem consequências. Não vence o deserto. Não tem esforço para vencer. Não está se esforçando. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Aí alguns dizem, ela fica de noite somente falando esses negócios e ainda fica lá nos grupos falando. Por que não crio netos? Se eu criasse neto. Porque minha família, meus filhos casaram na hora certa. Com tudo que tinha direito para criar os seus netos, meus netos. Mas por que isso? Porque eu passei por esse deserto me esforçando. Não, são meus filhos, herança do Senhor. Meu marido subindo e descendo para o ministério aqui, ministério acolá. E eu dentro de casa, até eles ficarem na idade que podiam caminhar sozinhos. Eu passei a ser pastora depois dos meus filhos criados. Nem pela igreja, eu troco por Deus, mas pela igreja não troquei. Porque a igreja, primeiro é a família, depois primeiro Deus, família e terceiro a igreja. Quando eu digo isso, não quero dizer que você vai ficar sem estar dentro do templo como igreja do Senhor, porque está escrito em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 25, não se aparte, mas é com a turminha junto, ó, como o pastor ali, ele e a turminha dele. Cheguei no portão, estava o apóstolo, ele e a turminha dele. Todo culto, a família junto. Não estou dizendo que é para ficar dentro de casa só, é para criar os filhos de tal maneira que quando os filhos chegam no templo, eles têm prazer em ouvir o pastor do seu pai, tem prazer em ouvir a pastora, porque eles já são acostumados em casa a sentar com seus pais e aprender a Bíblia junto com os pais. Se todos os dias vocês querem saber de uma coisa, tá vendo Eliseu ali, não é? Ele dá um trabalhinho porque ele nasceu especial, autista. Mas ele foi condicionado todos os dias a estar no meio da gente. Ele não sentava, ficava só para lá e para cá, mas ele tinha que estar participando do culto doméstico, em pé, andando marchinha. E quando ele aí passou um tempo fazendo algumas artes, né? Porque não tomava nenhum remédio. Mas quando ele começou a tomar o remédio, veio logo a calma e ele começou a relembrar o que ele aprendeu. Então, por isso que ele estava sentado.
que ele já relembrou que aprendeu. Ele sentava todos os dias com o papai, com a mamãe. Quando o papai não estava em casa, era só com a mamãe e os irmãos para fazer o culto doméstico. E isso é bíblico. E tudo isso para a gente é um deserto. Meu Deus, esse negócio de fazer culto doméstico, não, isso também é demais. Já faço isso, já vou para o discipulado, já vou para a célula, e agora ainda tenho que fazer reunir com minha mulher para fazer culto doméstico com meus filhos. Esse aí é um deserto delicioso, viu? Quando você vê os resultados como eu estou vendo hoje, cada um no seu canto, com seus filhos, criando seus filhos, saem de lá para vir me ver, com a turminha, passa o dia, vão embora, cuidar da vida deles. Aí vocês vão ver que prêmio gostoso. Que vitória, que hino da vitória você cantando depois que atravessar esse deserto. Que é criar. É Deus que faz, mas você tem que ser instrumento na mão de Deus. Pastor Jefferson, por favor, não gere mais outro bebê não, para não tirar suas férias de bebê. Para não tirar suas férias de bebê de novo. Porque se eu tirar as férias de novo, é só essa conversa. É só essa conversa. Gente, a gente só dá o que a gente recebe de Deus. Se eu recebi a palavra nesse sentido de família, se Deus provou que realmente a palavra dele é verdadeira. Quem já viu o queixo dos meus filhos? Quem já viu meus filhos bagunçando aqui? Estava na adolescência quando chegaram aqui. Mas foi isso. Eu trocar a formatura de professora para ser babá. Ensinar lição. Sentar na mesa para ensinar as lições do colégio. Na escolinha. A alfabetização, eles tinham escola, mas eles todos passavam pelos deveres fazendo comigo. E eles, enquanto sentam na rodinha para conversar, lembram dessas coisas. Mas a glória é para Deus, não é para mim, porque foi a palavra dele que eu segurei, andando pelo caminho, sentando, levantando, ensinando aos seus filhos. Eu peguei essa palavra, que é andando pelo caminho, na Cuba, fazendo o transporte escolar deles, e andando pelo caminho nesse transporte, ensinando, relembrando o que foi feito. Você lembra do que minha mãe falou no culto doméstico? A palavra que nós lemos? Então, queridos, esse deserto aí tem que ser enfrentado com esforço, viu? É, deserto de criar filhos. Que a gente gosta de ter, mas na hora de criar, deixa para Deus criar. Está entregue na mão de Deus. Está entregue na mão de Deus, nós usando você. Seu filho, seus filhos estão entregues na mão de Deus, mas usando você para criar. Ninguém nem sabia que isso era deserto, não foi? Que conversa dessa apóstola. Eu acho que é um deserto, porque não foi fácil renunciar. Não foi fácil para mim renunciar para tomar conta dos meus filhos. Cheio de criatividade, cheio de ideias, para a minha linda escola que eu sonhava de fazer. E eu tive que parar tudo. Mas é assim, para hoje você planta e hoje você colhe. E como a Bíblia diz, que a gente, pelo menos as mulheres mais velhas, como no meu caso, ensina as mais novas, e os homens são abençoados, porque se sua mulher passar a fazer isso, você não vai chorar lá adiante pelos seus filhos, por problema na sua casa. Então, quando eu ensino as mulheres, os homens são abençoados, porque vão ter mulheres, já tem mulheres, aqueles que ainda vão ter uma esposa, vai ter esse privilégio de ver seus filhos abençoados. Não vai ser nenhum anjinho batendo asa, não. Não tem nenhum filho batendo asa, não, viu? Eles são seres humanos sem falhas. Mas não é aquele tipo de falha que dá problema para a sociedade. Então, queridos, estão aí entendendo que não pode botar a culpa, a responsabilidade do marido é porque ele trabalhava e não, ele tinha que trabalhar mesmo, que você que tem que ficar cuidando dos seus filhos.
porque ele trabalhava, chegava, não lavava nenhum prato, não, mas querem que o marido chegue, lave prato e tudo mais. Não, ele trabalhava, fez o que ele tinha que fazer, ele é o provedor, e você lava prato, varre casa, se ele quiser, ele faz. Tem uns que são tão fortes, que quando chega em casa ainda ajuda a mulher. Não tem nada de errado, mas também não tem nada de errado se ele chegar e disser: estou cansado, amor, cadê o cafezinho aí? Porque a obrigação dele é cuidar da provisão, e a sua é da conta dos filhos, a nossa, da conta dos filhos, que são herança do Senhor. Claro que o pai contribui, porque a mãe, quando chega, a mãe diz assim: olha, papai já chegou, eu quero que você conte, papai, o que você fez hoje aqui. Mamãe já deu a disciplina, mas fale aí. Aí quando conta, o papai diz: você fez isso? Mamãe fez o quê? Mamãe me bateu. Era para bater mesmo. Era isso mesmo, tinha que ter disciplina. Não se bate em qualquer lugar, se bate só no bumbum da criança. Se alguém quiser respeitar essa autoridade e não bater, respeito, não tem problema. Agora, use o outro tipo de disciplina. Não deixe de disciplinar. Eu, como não tinha medo, no meu tempo não tinha nem esse negócio de estar amedrontando, podia disciplinar, era no bumbum. Porque no bumbum você bate, não é violência, tem carne. Por mais magro que seja, o lugar que tem mais carne é o bumbum, por mais magro que seja. Então não é violência. Agora, se você bate pelos braços, bate pelas pernas, bate na cabeça, puxa a orelha, aí já é violência. Então tem que aprender a educar os filhos. E esse papel principal da mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Não deixe que esse deserto seja desesperador. Tenha esforço, se esforce, se dedique, porque no final você vai cantar o hino da vitória, atravessar do outro lado e cantar o hino da vitória. Ver seus filhos abençoados, casados, seus netos, cada qual no seu canto, para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E é para ficar em casa para valer mesmo. Não é para ficar em casa para ver a filha com o celular na mão e dizer que ela está uma menina tão legal, ela não dá trabalho, ela fica só com o celularzinho dela lá estudando. Você tem que acompanhar. Acompanha os estudantes, você vai tomar surpresa. Vamos ler Mateus capítulo 11, versículo 12. Isso aí foi apenas a introdução. Você acha graça, né? E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apodera dele. Vai deixar isso aí. Violência, e pela força. É assim que você vai passar esse deserto. Família, deserto. É uma luta, mas você vai na tora mesmo, na violência mesmo. Mamãe marcou o quê? Para sentar aqui às 15 horas para a gente estudar. Mesa, estudando. Já descansou, chegou do colégio, descansou. É assim, é desse jeito. E depois você verá o que Deus vai fazer com seus filhos. Faça a sua parte, vá com violência mesmo, não dê chance. É na violência santa. Violência santa, horário de estudar, horário de brincar, horário de sair para um lazer, uma praia. Meus filhos tinham lazer, tinha tudo, mas eu levando. Não era coleguinha, nem mãe de coleguinha, não. Eu levando. Se as mães quiserem me entregar os filhos dela para levar, mas os meus eu não entregava, não. Eu que levava os meus. Agora tinha algumas que confiavam, mudava comigo os dela. Eu tomava conta dos meus e ainda tomava da vizinha, que é para ganhar para Jesus. Vai ganhar para Jesus. Então é desse jeito. Em nome de Jesus. Se faz violência. A gente pensa, a reino de Deus foi lá fora, a reino de Deus está dentro da sua casa, está dentro de você. Para começar, Jesus disse: o reino de Deus não está ali nem acolá, está dentro de mim, está dentro de você. Então já começa dentro da sua casa. O reino de Deus já está dentro da sua casa. O Espírito Santo está dentro de você. O reino dele está aí. E a gente vai correndo o mundo inteiro e a casa. Vou para aqui, para acolá, e a casa. A Márcia não voltou para a gente trazer nosso vizinho, eu tenho que sair para a vizinhança. Se você viver o evangelho em sua casa,
Nem precisa correr a vizinhança. Elas estão de olho em você e vai saber que você realmente é uma serva de Deus. E vai dizer, eu quero ir na sua igreja. Porque vê mudança sua dentro da sua casa. Você sabe que tem no passado, viu? Não vai ter mais isso não. Mas no passado tinha marido que dizia assim, já vai ver o pastor, já? Que a mulher se convertia, não fazia um culto doméstico, não ia para um lugar secreto, não estava o tempo todo lavando os pratos louvando a Deus, varrendo a casa louvando a Deus. Aí ele olhava assim, só na hora que vai sair para a igreja, que se arruma todo, ele assim vai, eu não estou vendo nada dentro dessa casa. Aí ele cheio de ódio dizia, já vai atrás do pastor, é? Agora me diga se não tinha razão. Se ele não conhece a palavra, vê uma mulher o dia inteiro, nada, faz tudo, tá lavando os pratos, murmurando, tá varrendo a casa, murmurando, em vez de estar louvando a Deus, adorando a Deus, orando ao Senhor, e depois se arruma para a igreja, o que é que o marido vai pensar? Mas isso é no passado. Em nome de Jesus, nosso caso agora é outro, não é? Cheio do Espírito Santo, aleluia, entendendo que nosso lar é um deserto maravilhoso, mas não é a sua morada, porque você vai ter seus filhos casados, seus netos lá no seu canto, você de ninho vazio, você e seu maridinho, como eu estou agora, e aquele bebê ali não empata nada. E aí? Não é morada. A luta do lar não é para sempre. Você sabe que cada um vai para seu canto, abençoado porque você cumpriu o seu papel, se esforçou, e agora você vai curtir o seu marido. O marido vai curtir a sua mulher. Depois de velho, pois é, depois de velho pode ver aqui da boa água. Depois de velho é eu, apóstolo Elias, filhos criados, e a gente não ficou morando no deserto. Quando eu falo deserto, aquelas tribulações, né? Da família, aquela luta toda. Não fica se você se esforçar, se nós nos esforçarmos. Louvado seja Deus. Que silêncio é esse, que povo santo. O povo de Deus maravilhoso. Pois é, com violência, né? A gente vai ganhando espaço, vai se esforçando, glorificando ao Senhor. É uma violência santa, viu? Não vai quebrar a cara dos meninos, não, dos filhos, não. É uma violência santa, tudo conforme a Bíblia ensina. Em nome de Jesus. Surgirão situações que colocarão à prova a nossa real condição espiritual. Dentro do lar, nesse deserto, vai surgir algumas situações, sempre surgem algumas situações que vai saber quem você é. Sua vida espiritual como é que está? Não surge? Então, em nome de Jesus Cristo, tenha sabedoria, preste atenção quais são essas situações e saia dela, e se saia bem dessa situação. Quais são? Vocês sabem, porque meu marido, porque minha mulher. Se sai dessas situações com a sabedoria de Deus. Seu marido é bênção do Senhor, porque está escrito em Provérbios 18, 22. Quem encontra um cônjuge encontra benevolência da parte do Senhor. Seu marido é bênção do Senhor. Essas situações é para seu crescimento espiritual. Você tem que crescer. E Deus dá uma situaçãozinha, permite. Não é que Ele queira, mas permite. Então vê essas situações para passar esse deserto direitinho, hein? Vê as situações que estão acontecendo e saiba que Deus apenas está aperfeiçoando. Porque marido e mulher é Cristo e a igreja. Então Jesus amou a igreja. Amor? Então o homem é para amar sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. A mulher, a igreja é para ser obediente a Cristo? É. A mulher também é para ser obediente ao seu marido. Quando você está falando de obediência, não é daquele tipo que muitos exigem, não. Você tem que analisar isso. Se vê que está exigindo de você algumas coisas que são estranhas,
Procure sua pastora, você que é mulher, para dizer: olha, meu marido está se aproveitando porque é autoridade sobre mim e que eu tenho que obedecer e está com algumas situações estranhas. Procure o aconselhamento da sua líder. Vice-versa, se for a mulher que estiver fazendo algumas coisas estranhas, aí o marido procura o apóstolo, no caso que for nesse ministério, para conversar. As coisas estranhas, porque não é somente marido que erra, mulher também erra. Então as situações estranhas a gente não vai deixar prevalecer. A gente procura nossos líderes para conversar. Olha, meu marido agora está desse jeito assim, com essa situação, com essas coisas novas, essas novidades, está apresentando, para poder o seu pastor lhe aconselhar, sua pastora. E vice-versa, se for um marido que a mulher estiver apresentando algumas coisas estranhas, porque mulher também não é brincadeira não, viu? Inventa algumas coisas. Vocês estão entendendo? Porque não é para ficar calado dentro de casa não. É para obedecer, mas tem coisas que tem que consultar a Deus e procurar o seu líder. Teve uma... Eu falo sempre na mulher: não, a mulher tem que estar sempre disponível para o marido, coitado. Estou falando daquela área, né? Aí o marido disse: apóstola, diz que você tem que, não pode negar benevolência para mim. E é assim? Não bota meu nome não. Não é assim não. Eu digo que não é para negar, mas você tem que saber como é que faz isso. Uma mulher bem amada, ela nunca vai negar. Se ela está negando, você não está sabendo como começar o negócio. Uma mulher bem amada nunca vai negar. Então, procure fazer as suas coisas certas, tanto um como o outro. Porque nunca vai haver um não, vai ser sempre sim. Porque a Bíblia diz que não é para negar, mas também diz para o homem saber amar a sua mulher. E a mulher na submissão já está amando. Quando a mulher é submissa, ela já está mostrando amor pelo seu marido. É desse jeito que mostra. E não é o que é deserto, não é que é um deserto mesmo. Quanta coisa para aprender, né? Quanta coisa. É um deserto. Mas graças a Deus a gente vai se esforçando e vai vencendo. No nome de Jesus. Nosso Deus é bom, não é, Eliseu? Maravilhoso. Muito bem, muito bem. Você gosta de ficar ali pertinho, né, pai? Para ouvir a palavra mais de perto. Nós sabemos que nosso Deus é Pai. É ou não é? E tudo que Ele permite nossa vida é para fazer a gente crescer. Então, nesse deserto aí, do lar, o que acontece é para você crescer. Procura a orientação do seu líder para entender esse mistério e vamos prosseguir se esforçando para no final todos olharem a sua família, nem precisar que você convide. Eles virão só por causa da sua família. Que família! Esse aí é crente de verdade. E aí nem você... É bom convidar, mas a pessoa já vai se oferecer. E se você convidar, ela vai dizer: menina, eu já estava querendo lidar com vergonha, dizer para você que eu queria ir na sua igreja. Porque eu já vejo você uma crente de verdade. Alguém está me entendendo? Glórias a Deus. É desse jeito. Vamos ler Números 13, de 17 a 33. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. Presta atenção que agora a gente vai passar por outra parte da mensagem, com outro ângulo. E vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E como é a terra em que ele habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Também como é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, esforçai-vos e tomai o fruto da terra.
esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra, desde o deserto de Zim até Reob e a entrada de Ramate. E subiram para o lado do sul e vieram até Hebron, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filho de Anak. Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Essa é uma explicação do nome das cidades. Depois foram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara. O cacho de uva veio sobre uma vara nas mãos deles, 2 homens carregando, como também das romãs e dos figos. Muita fruta, muita coisa boa, a terra realmente era maravilhosa. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Os cachos que eles cortaram. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. Ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. Até 33, né? É bom ler Bíblia, não é? É bom ler Bíblia, né, gente? Está entendendo? E encontraram-lhe e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habitava nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar, pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Estão entendendo? Uns fazendo medo à congregação, ao povo. E Caleb, e também foi Caleb e Josué, né? Eles estavam bem otimistas, eles estavam acreditando que iam conseguir tomar tudo aquilo, mas os pessimistas estavam querendo deixar o povo amedrontado. Isso é um deserto, né? No deserto não tem nada de meter medo a ninguém, todo mundo fortalecido, todo mundo vencendo em nome de Jesus. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiar é uma terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Tristeza isso. Olhar para o inimigo e depois olhar para si e dizer que diante do inimigo eram como gafanhotos. E assim também éramos como os seus olhos. Termina, né?
É assim que a gente atravessa o deserto? Desse jeito aí? É amedrontado? Por mais que façam medo, né? Eu estou falando do deserto lá, né? Por mais que façam medo para vocês, não, você não vai fazer esse negócio não. Também não dá certo. Volte para o seu trabalho, você se formou, agora vai ficar dentro de casa fazendo isso, vai ser um babá. Você bota uma babá e vai trabalhar. Mas tem muita gente fazendo isso, falando isso. Aliás, já temos pessoas que estão vivendo influenciadas, estão vivendo de uma maneira negativa, entregaram a herança do Senhor na mão de vovó, de titia, de babá, e estão vivendo porque ficaram amedrontadas. E o seu futuro? Você se formou para isso? Seu pai investiu na sua vida? E o seu futuro? Então tem muita gente já fazendo isso que fizeram aí. Eu estou fazendo analogia, comparando a história lá do povo do deserto, indo ver a terra que eles prometida e ver que era boa, mas ao mesmo tempo outros dizendo não é boa. Dos espias, somente 2 conseguiram dizer que era boa, influenciar o povo, mas os outros não, tem muita coisa, mas tem isso, tem aquilo, tem gigante, tem tudo isso. Então vai ser muito bom sua filha estudar com você, fazer o seu reforço escolar na mesa, vocês 2 ou vocês 3, se for 4, 5 filhos, vai ser muito bom. Mas o que você não teve, você não vai querer dar seus filhos? Tem mães que não sabem pensar em outra coisa, porque ela tem seus traumas de infância, porque não pode ter aquela boneca, porque não teve não sei o quê, porque não teve isso. Aí se eu passar o que passar, meus filhos passar o que eu passei, eu sei o que eu passei. Queria uma boneca, minhas colegas tinham, não tinham. Eu queria uma roupa nova, não tinha. Não é assim não. Eu me formei, vou botar firme, vou botar para quebrar. Meus filhos vai ter tudo que eu não tive. E depois, até aquele sofá que eu não tive, na nossa casa vai ter para meus filhos sentarem, aquele sofá de casa de artista. Aí quando chega na idade de adolescente, procura os filhos com tudo que você deu que não tinha, boneca, casa bonita, tudo lindo, maravilhoso, e não acha. Porque só o que preenche o coração do homem, o tamanho dele é Papai do céu. Só Ele preenche o nosso coração. O tamanho dele é Jesus. O buraco que está aqui dentro, o espaço que está aqui dentro, só é preenchido por Jesus. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E você que queria dar para os seus filhos que você não teve, lembre que você está pensando nisso. Mas lembre que o que você precisava mesmo era de Jesus e não te deram, e você não se incomodou. Está se incomodando com as coisas materiais que você não teve, mas você precisava era de Jesus e não te deram. Aí agora lembre dos seus filhos, eles precisam de Jesus. Dá Jesus para ele. Seus filhos precisam de Jesus. Dá Jesus para ele.